Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Vou tocar aquela música do Cabete de novo. Enlaça-me em teus braços,
dos meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno, com gratidão por tanto amor em nossa vida. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito. Abençoa nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, esperança e carinho. Vem, querido companheiro de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Gracinha, hoje você gostaria de fazer a prece e a página de abertura? Pepita, eu posso até ler um pouco e tudo, mas eu estou tendo uns ataques de tosse. Tudo bem, eu faço assim. Qual seria a página? Minha luz? Linha de luz é quem lê atenda, é o capítulo 1º. Tá. Faço sim. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie em mim. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Bom, meus amigos, boa tarde a todos, pessoal que está entrando agora também. Então, vamos começar o nosso estudo. E aí, a Gracinha hoje vai fazer a prece e a página de abertura. Pode começar, Gracinha. Ok. Jesus amado, mais uma vez, gratidão por estarmos aqui reunidos
em volta dos ensinamentos que tu vens deixando aos longos dos tempos, junto com todos os espíritos que já alcançaram a luz e que já podem trazer para nós exemplos, histórias, mensagens e chamados. Temos, Senhor, ainda perdido ao longo do tempo oportunidades maravilhosas de voltarmos para Ti, de voltarmos os olhos às Tuas lições, o nosso coração ficar aberto e buscarmos saídas para as nossas teimosias, para os nossos erros, para nos compreender. Que possamos, Senhor, apesar de ainda ser de forma tão devagar, compreender que estamos aqui no mundo de expiações e provas, porque ainda fazemos parte disso tudo. E precisamos não só nos compreender, mas abrir nosso coração para trabalhar com pouco que sabemos, com pouco que temos, distribuir de nós para o irmão que está ao nosso lado. Compreender que o que viemos fazer aqui não foi juntar nenhum patrimônio material, mas viemos para cá para refazer nossos caminhos. Que possamos refazê-los e não repetir as mesmas lições e as mesmas quedas. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que o Teu amor possa tocar-nos profundamente, para que possamos, finalmente, tomar as decisões que precisamos para cruzar a travessia. Que assim seja. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus 24:15. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Bem, essa leitura é pequenina, né? Relativamente pequenina. Meu livro é um livrinho daquele pequeno e ocupa, assim, menos de duas páginas, frente e verso. Mas o teor daqui é denso, é grande, é forte, né? E eu tenho dificuldade em ficar tecendo muitos comentários sobre qualquer assunto. Eu não considero isso uma dádiva, não. Eu acho que é uma dificuldade. Mas o mais importante daqui é a atenção que a gente deve dar às coisas espirituais, né? As pessoas usam o Evangelho, as letras que nos chegam até aqui com mensagens de Jesus, para ficar buscando desculpas ou entendimento errôneo que possa levar as coisas não a sério.
E, no entanto, a espiritualidade, a todo momento, nos oferece chances de nos espiritualizarmos. Coisa interessante, porque nós ainda somos muito mais ligados à matéria e muito mais ligados ao, digamos assim, animal. Não que o animal tenha algum erro em ser animal, né? Porque nós estamos ocupando ainda uma situação de muita animalidade em termos materiais. Mas nós somos seres espirituais e não lembramos disso em hora nenhuma. Buscamos muitas vezes fortalecer essa nossa parte mais animal, né, ligada à matéria e tal, do que avaliar o que fazemos, conhecer quem somos, né? A que propósito estamos aqui na Terra vivendo essa experiência. E observando em geral as pessoas, a gente sente que você cria filhos muitas vezes para obter, para que ele consiga obter um nível intelectual maior, que ele possa alcançar condições materiais de abastança, ou pelo menos de fartura. Existe uma importância dada no dia a dia, muito mais às coisas materiais, até porque vivemos mesmo numa vida material, mas deixamos de lado o ser, né? Quem somos. Eu mesma me vejo assim, como mãe no passado, muito mais preocupada no início em dar aos meus filhos condições de crescimento material do que uma preocupação com ser. Só que ao longo do tempo eu fui devagarzinho podendo avaliar melhor tudo isso. Mas essa é uma questão muito séria. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo ainda porque somos apegados a coisas materiais e não nos vemos como seres espirituais. Por isso, tanta dor, tanto sofrimento provocado, né? Porque não respeitamos uns aos outros e porque não fazemos o que temos que fazer, que é nos comprometer com o outro. Bom, deixo aqui um comentário para quem quiser complementar ou falar melhor que eu. Então, alguém gostaria de fazer algum adendo, algum comentário a essa página que a Gracinha leu? Alguma outra abordagem? Sandrinha está escondido, o pessoal que está aí escondido também. Eu acho. Fala, Sandra. Vai falar? Tá assim, o som está fechado, Sandrinha. Eu peguei o capítulo de hoje, né? E eu estava vendo que justamente Emmanuel pega para nós o Mateus 24, né? O versículo 15, mas está dentro da grande tribulação lá em Mateus. Então, são aqueles avisos diretos, né, que nós temos da situação que nós estamos vivendo no hoje, da tribulação que vivemos, das dificuldades que foram perpetradas por nós mesmos ao longo do tempo, né? Então, quando ele coloca quem lê atenda, o que lê atenda, né? Como tem aí em outros lugares, justamente porque ele faz um levantamento para nós, foi assim também que vi, como Gracinha colocou, do quanto nós estamos deturpando o real valor da vida que temos na carne, né? Então, ele pega logo, em vários parágrafos aqui, o exemplo do Evangelho. Esse Evangelho que é criticado, são polêmicas mil, no entanto, ele fecha para nós, para mim ficou muito claro, muito importante isso, o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, porque se o espírito de religiosidade for realmente desenvolvido, nós vamos conseguindo aos poucos, com esforço, com perseverança diária, não é? Nos tornarmos realmente aqueles que querem seguir esses passos da Boa Nova. Do contrário, a gente vai continuar repetindo, né? Eu Essa acho, página. gente. Fala, que fala, Verônica. Não, pode falar, pode falar. Não, não, fala, fala. Fala, Verônica. Não, é só É, de falar. Aí, tá vendo? Que essa página me lembrou a introdução do Boa Nova, né?
quando Humberto de Campos fala que passava num grupo de crentes, né? Acho que ele usa essa palavra, e aí ele fala que ouviu eles falando que Jesus era a rocha do século. Aí ele passa e ri, né? Naquele momento, quando ele escuta, ele ri. Aí, posteriormente, lá, ele vem a compreender, né? Aí ele termina a introdução falando que ele ia citar, não mais agora os clássicos, a antiguidade, a mitologia, mas que ele ia citar agora Mateus e Marcos, porque ele pretende não estar mais nas fileiras dos espíritos esclarecidos, mas sim na fileira dos espíritos evangelizados. Me lembrou muito essa introdução. Exatamente isso, Verônica. O que eu ia falar é dentro dessa linha, mas eu ia dizer que há 2 milênios nós trazemos o Evangelho, ou seja, a igreja como um todo, e, no entanto, em nome desse Evangelho, porque ficamos na superfície do intelecto, quantos crimes, quantas guerras fratricidas, quanta, quanta separação, né, é praticada em nome de um Cristo que só pregou o amor e o entendimento e acolhimento a todos, a todos. Então, se a gente se atentasse para o ensinamento dele, para as bem-aventuranças, para o básico do ensinamento de Jesus, não teria sentido. Não teria sentido a segregação que fazemos dentro dos segmentos religiosos. Não teria, nada disso teria sentido. O que prova que realmente, como você falou, e como a Sandrinha também abordou, a Gracinha, a gente ainda vive na superfície, na periferia, querendo nos postarmos como religiosos, discutindo a letra, sem cultivar o sentimento. Discutindo a letra, né? O significado disso, as discussões internas, se vão para púlpitos e se discute, mas e o sentimento? E o exemplo que o Cristo deixou, que é sacrifício, renúncia, perdão e amor. Isso aí a gente continua fugindo e não, a vivência está muito longe do Evangelho. Por isso que ele diz que o Evangelho só vai ter ressonância nos corações que tiverem já a terra arada e já houver condições de haver a sementeira, de poderem florescer e ter um olhar diferente. Enquanto a gente ficar nessa impermeabilidade, nessa busca do exterior, o Evangelho é um código fechado, porque ele só vai ser entendido pelos simples, pelos de coração puro, por aqueles que estão dispostos a serem irmãos, serem fraternos, serem acolhedores, né? Eu acho que esse que é para mim, é a questão difícil para nós, né? Mas olha, nós temos 1 minutinho. Alguém mais quer fazer alguma outra colocação? Não? Ninguém? Então a gente vai passar para há 2000 anos. Rosana quer começar a leitura hoje? Eu acho que eu esqueci de marcar aqui. Nós começamos o terceiro, né? Eu esqueci de É, marcar O onde. quarto, né? Não, 5. As Cinco. catacumbas da fé. Não é é o isso? quinto. Para mim é a segunda página. Ah, eu estou marcando aqui. Está naquela Ah, eu conversa entre a marquei. Lívia e a Ana, Ah, sim, não é? marquei. Em que Marquei. ela Aham, diz que ela está tinha feliz marcado. porque o marido já, de uma certa maneira, a considera redimida. E depois de ligeira pausa, é isso? Eu acho que você pode repetir aqui, agradeço a Jesus tamanha misericórdia.
Uhum. Assim. Agradeço a Jesus, tamanha misericórdia, revidou Lívia sensibilizada. Suponho mesmo que não estou longe de partir para o mundo das realidades celestes, onde todos os sofredores hão de ser consolados. E depois de ligeira pausa, continuou. Ainda ontem, quando orava junto à cruz singela, lá no quarto, ouvi uma voz que me anunciava o reino de Jesus para muito breve. Ouvindo-a, Ana lembrou-se subitamente de Simeão e das horas que antecederam seus sacrifícios, mergulhando-se em dolorosas cismas. Suas recordações remontavam ao passado longínquo, quando a voz de Lívia novamente a despertou nesses termos. Ana, dizia com as heróicas decisões da sua fé, não sei como serei chamada pelo Messias, mas na hipótese da minha breve partida, peço-te continuares nesta casa, no teu apostolado de trabalho e sacrifício, porque Jesus há de abençoar-te os labores santificantes. A antiga serva dos Lentulus queria dar novo rumo à conversação com gente e exclamou com a serenidade criteriosa que lhe conhecemos. Senhora, sabe Deus qual de nós partirá primeiro? Esqueçamos hoje este assunto para pensar tão somente nas suas santificadas alegrias. E como para encerrar a angustiada impressão daquela palestra íntima, rematou perguntando confidencialmente: então, iremos hoje de fato às catacumbas? Sim, fica combinado. À noitinha partiremos para as nossas orações e carinhosas lembranças do Messias Nazareno. Tenho necessidade desse desafogo espiritual após os longos meses que estive retida junto da minha nobre Calpurnia. Além disso, desejo pedir aos nossos irmãos que orem comigo por ela, testemunhando ao mesmo tempo ao Senhor meu sincero agradecimento pelas suas graças divinas. Ao partirmos, peço-te, me atives a memória, pois quero levar ao novo apóstolo uma espórtula destinada à igreja de Antioquia. Se amanhã Públio vai receber o supremo galardão do homem do mundo, quero rogar a Jesus não lhe abandone o coração intrépido e generoso para que as vaidades da terra não o inibam de buscar algum dia o reino maravilhoso do céu. Para aí? Acho que pode parar, pode comentar, Rosana. Bom, eu acho que aí só mostra que a Lívia está já pressentindo, né, que o desencarne dela está chegando, até porque ela ouviu, de alguma forma, né, uma voz do além falando com ela. E a Ana se lembrou do Simeão, que teve mais ou menos a mesma reação a mesma atitude, né? Quando ele também já estava prevendo a morte dele, né? A Ana já ficou um pouco preocupada e tentou mudar de assunto e combinaram então de ir às catacumbas, ao mesmo tempo a Lívia pedindo, né? Pediu a Ana para continuar na casa, se no caso, né, ela fosse primeiro do que ela, e disse que ia pedir lá nas preces pelo Públio, né, que ia receber os prêmios lá, né, das honrarias, né, materiais, mas que ele também pudesse abrir o coração para buscar algum dia, né, os ensinamentos de Jesus. Bom, eu acho que foi isso aí. Você pode comentar mais, Pepita. Eu acho que essa parte é bem descritiva. Eu acho que alguém teria mais alguma colocação. Acho que não tem assim grande. A gente vê a generosidade dela, esse amor. A gente vê um amor assim realmente sublime dela com relação ao público. Não importa o que ele faça,
ela o ama incondicionalmente, quer dizer, é o amor realmente dos corações sublimados, que não ficam nem magoados, nem, quer dizer, mesmo que ela fique sentida com algumas atitudes, mas acima de qualquer dor está esse amor sublime, né? E a preocupação dela é poder resgatá-lo para Jesus. Desde o início, desde que ela encontra Jesus, a preocupação dela é o resgate do Públio Lentulus para o Cristo. A gente vê que, digamos assim, desde o início a gente vê esse vínculo muito maior com ele do que com os próprios filhos. A preocupação de trazer o Públio para Jesus é maior do que aquela até de resgatar os próprios filhos, né? Aí a gente vê o compromisso, né, do espírito, né? Que a gente vê que ela que intercedeu para trazê-lo, para lhe dar a oportunidade, e é como se os outros elementos fossem coadjuvantes desse processo de reabilitação, né? Bom, João, quer ler agora um pedaço? Leio sim. Assim entendidas, separaram-se na azáfama dos misteres domésticos. É aqui mesmo, né? Tá certo, né? Oi, Tá certo aqui mesmo, né? tá. Assim entendidas, separaram-se na azáfama dos misteres domésticos. E enquanto o senador, durante todo o dia, tomava providências numerosas para que nada faltasse ao brilho pessoal do seu grande triunfo no dia imediato, Lívia passava as horas de alma voltada para o Cristo em preces fervorosas. À noitinha, consoante combinaram, lá se foram à secreta reunião das práticas primitivas do cristianismo. Todos os servos graduados do palácio viram-na sair, sem preocupação nem surpresa. Em todo o longo período da moléstia de Calpurnia, Lívia e Ana nunca mais haviam fixado a sua presença no interior do lar, e não seria de estranhar que ambas houvessem deliberado buscar a residência dos Severos naquela noite, de onde, possivelmente, não voltariam senão no dia seguinte, depois de confortarem o espírito abatido de Flávia, no desdobramento de seus fadigosos encargos domésticos. Foi assim que as horas passaram tranquilas e descuidadas. E quando o senador se aproximou dos aposentos da esposa, antegozando as profundas alegrias esperadas para o dia seguinte, presumiu, no pesado silêncio ali reinante, a significação do seu calmo repouso, nas asas leves e cariciosas do sono. Imaginando que Lívia descansava na paz soberana da noite, Públio Lentulus recolheu-se ao seu gabinete particular, com o cérebro referto de radiosas esperanças, no propósito de se penitenciar de todos os seus erros do passado. Lívia, porém, em companhia de Ana, aproveitara-se das primeiras sombras da noite para atingir as catacumbas. Passava das 19 horas, quando ambas se ocultavam entre as pedras abandonadas que davam acesso aos subterrâneos, onde se amontoava a velha poeira dos mortos. Num vasto espaço abobodado, que servira outrora a assembléias das cooperativas funerárias, reunia-se grande número de pessoas em torno da figura simpática e generosa do culto pregador que chegara da Síria distante. A um canto erguia-se improvisada tribuna, para onde, daí minutos, subia João de Cleófas, dentro do halo de doçura que lhe aureolava a singular individualidade. O apóstolo de Antioquia trazia à cabeça os primeiros cabelos brancos e toda a sua figura estava saturada de forte magnetismo pessoal, que ligava intimamente a sua personalidade a quantos se lhe aproximavam, levados pela doce afinidade da crença e dos sentimentos profundos. Todos os Todos os presentes pareciam empolgados por sua palavra sedutora e impressionante, que se fez ouvir por quase 2 horas sucessivas, caindo no coração do auditório como orvalho sublime da eloquência celeste. Conceitos elevados e proféticas observações ressoavam pelas arcadas silenciosas e sombrias,
francamente iluminadas pela claridade de algumas tochas. Pode parar, João, comentar, Sim, por favor? essa primeira parte aqui que eu achei, chamou atenção aqui no início, né? É que Públio, né? A gente vê, né, ao longo desse início desse capítulo, né, quanto ensejo ele perdeu, né? Deixou de se comunicar com a esposa, quantas vezes ele foi até a porta e voltou, né? Engraçado isso, e ele, né, mais ali preocupado, né, com o que iria suceder com ele, né, nas congratulações que ele ia receber, acho que ali ainda o seu orgulho falando mais alto, né, ele usa até essas palavras, né, para que nada faltasse ao brilho pessoal do seu grande triunfo. E Lívia, eu acho que aqui ela já sentia, né? Ela já tinha ali essa percepção, né? Ela na sua sensibilidade já sabia, acho que ela já antevia ali o que estava para vir, né? Então ela ali voltada para o Cristo em preces fervorosas. Então acho que ela já sabia o que estava para acontecer, né? Acho que ela já tinha como se fosse uma premonição do que aguardava aí, né? Para os dias seguintes, né? E aqui, né, logo em seguida, fala aqui que elas saíram de casa, né, ela junto de Ana, né, que os servos não estranharam, porque era costume dela sair mesmo, né, então ninguém suspeitou de nada, e elas seguiram, né, aí fala aqui, né, Emmanuel vai lá até a porta, mas imagina que a esposa já estaria recolhida ao leito e não quis incomodá-la e voltou para os seus pensamentos, né, em seu escritório, mas que ela e Ana, né, já estavam a caminho das catacumbas, né? Que já era noite e elas, né, chegaram lá às catacumbas e encontraram lá esse apóstolo, né, de Antioquia, que é o João de Cleófas. E eu acho que é bonito aqui é isso, né? Porque você pode estar permeado, né? Falar bonito, isso que a gente vem falando aqui, né? Você pode usar. Isso não quer dizer que a sabedoria, né, anda de mãos dadas com a, com a espiritualização, né, com a elevação dos pensamentos. Você pode falar, tem pessoas aí né, que fala bonito, que chama atenção, mas às vezes é só casca, né, é só palavras bonitas jogadas ao vento, e que além dele trazer elementos, né, conceitos elevados e proféticas observações, ele tinha esse forte, sua figura saturada de forte magnetismo pessoal, né, que ligava intimamente a sua personalidade a quanto se lhe aproximava. Então, ele tinha, né, ele não só falava, mas ele emanava aquilo que ele falava, né? Então, aquilo que ele falava encontrava eco nas pessoas, aquilo tocava, porque aquilo era carregado de sentimento, de profundidade, né? Era um espírito realmente aqui, às vezes, missionário, e que, além de falar, ele arrastava, né? Que a palavra convence, mas talvez é o exemplo que arrasta. Deles ele já era um indivíduo que, né, que chamava atenção pelo seu magnetismo, né? Mas olha isso, Pepito, pode co- co- completar, por favor. Não, eu só chamaria a atenção quando ele diz que ele fala por quase 2 horas, sucessivamente, né, caindo no coração do auditório como orvalho sublime da eloquência celeste. Aí a gente fica imaginando que mensageiro é esse, né? Que emissário, que discípulo é esse, né? Você vê quantos discípulos Jesus não teve que não constam, digamos assim, nos relatórios que chegam até nós, assim, não estão, muitos nós não conhecemos, mas aí você fica vendo essa figura, né? Esse magnetismo, essa irradiação, que as pessoas iam, caminhavam a pé durante horas, desconfortavelmente, muitas vezes sem calçado adequado, sem agasalhos adequados, não é? Ficavam expostas, iam para aquelas catacumbas. Tinha que ser alguém, quer dizer, como a Lívia, não, eu tenho necessidade desse encontro, ela tinha necessidade dessa permuta, ela tinha necessidade dessa fala que a levasse, a transportasse às esferas
crísticas, né? E aí a gente vê a grandeza desses emissários, simples, né? E a gente vai ver agora, durante toda a fala dele, mas a importância dessas figuras, né? Que são aquilo que a gente viu na página inicial. Elas não são, como disse o João, ela não é a superfície, ela é uma essência já e trazem essa vivência, essa conexão com Cristo, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Sandrinha, estou querendo falar? Pode falar. Eu tentei achar, não sei se vocês conseguiram alguma coisa, alguma referência a João de Cleófas, porque ele é do núcleo de Antioquia, isso é muito importante, não é? Sim, sim, sim. Que irradiou todo o trabalho de Paulo, né? Todo esse trabalho da mediunidade daqueles discípulos também, né? Como é que as orientações vinham, se derramavam sobre todos, né? E eu não consegui achar nada sobre ele, mas ele é uma figura. Eu tenho a impressão que ele é mencionado em Paulo e Estevão. Eu tenho a impressão que em Paulo e Estevão ele é mencionado, tá? Mas não posso agora, que a memória já não está tão firme assim. Mas eu Ah, acho que ele é mencionado sim, né? Depois aí a gente vê. Mas assim, eu procurei assim, pela internet eu não achei nada a não ser se fala dele como apóstolo da Antioquia, mas nada mais assim. Mas eu tenho a impressão que em Paulo e Estevão ele é mencionado, porque repara, nós estamos no ano de 68, não é? E Paulo, ele desencarna, não é em 58, se não me falha a memória, 63, né? Quem 64, lembra? né? 64. Então, você vê que eles estão muito próximos, né? Estão muito É. próximos, né? Essas datas assim eu não consigo guardar muito bem. Eu muito menos. Verônica, depois quem achar alguma coisa, aí vocês compartilham com a gente, mas eu vou olhar para ver se tem alguma coisa também lá em Paulo e Estevão, que eu acho que tem. Verônica, quer prosseguir a leitura? Posso. De fato, a Assembleia tinha razão de se eletrizar com aquele doloroso e sublime profetismo, porque João de Cleófas pronunciava profunda locução, mais ou menos nesses termos: Irmãos, seja convosco a paz do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na intimidade da vossa consciência e no santuário do vosso coração. O santo patriarca de Antioquia, nas suas preces e meditações de cada dia, recebeu numerosas revelações do Messias, ordenando a vinda de um mensageiro ao ambiente de vossos trabalhos na capital do mundo, a fim de anunciar-vos grandes coisas. Pelas revelações do Espírito Santo, os cristãos desta cidade impiedosa foram escolhidos pelo Cordeiro para o grande sacrifício. Eu vos venho anunciar nossa breve entrada no reino de Jesus, em nome dos seus apóstolos bem-amados. Sim, porque aqui, onde todas as glórias divinas foram escarnecidas e humilhadas pela impenitência das criaturas, se hão de travar os primeiros grandes embates das forças do bem e do mal, preludiando o estabelecimento definitivo no mundo da divina e eterna mensagem do Evangelho do Senhor. Na última reunião geral dos crentes de Antioquia, manifestaram-se as vozes do céu em línguas de fogo, como aconteceu nos dias gloriosos do cenáculo dos apóstolos, depois da divina ressurreição do nosso Salvador. E o vosso servo aqui presente foi escolhido para emissário dessas notícias confortadoras, porque as vozes celestes nos prometem o reino do Senhor em breves dias. Amados, acredito que estamos em vésperas dos mais atrozes testemunhos da nossa fé, pelos sofrimentos remissores. Mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite de nossos padecimentos.
Verônica, esse discurso dele, vamos trabalhar ele aos pedaços para a gente não perder, porque ele é tão precioso. Uhum. Aí, vamos É. começar a comentar isso que você leu? Uhum. Então, aí ele vai falar, né, pegar alguns trechos do discurso desse João de Cleófas, como sendo, ele coloca como sendo um misto, né, de sublimidade e, ao mesmo tempo, dolorosas revelações. Na verdade, ele estava ali utilizando as palavras da época, profetizando o que iria acontecer, né, com aquelas pessoas que estavam ali, né? Ele já tinha, ele conta que ele já, lá em Antioquia, ele já tinha recebido essas revelações divinas que ali naquela cidade, que representava a glória do mundo, devido a, a nossa, como ele coloca aqui, ó, por porque as pessoas assim escarneceram e foram impenitentes criaturas, iriam agora, naquele momento, passar por esse sacrifício, né? E aí ele utilizando, né, aquelas palavras da época, que pelas revelações do Espírito Santo, os cristãos dessa cidade foram escolhidos para o grande sacrifício. Então ele vem anunciar a entrada de todos ali no reino de Deus, né, que ele coloca, né? Vem anunciar que todos ali passariam por momentos de grande provação e sacrifício, né, que seriam todos ali sacrificados. É, Bom, eu resumi, Pepito, acho melhor você explanar, porque para mim é tudo nessa, nesse sentido. Eu aqui, quando ele diz aqui, deixa eu ver se eu estou com o som fechado, não. Não, Quando tá ele bem. começa já dizendo, gente, seja convosco a paz do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, na intimidade de vossa consciência e no santuário do vosso coração. Ele faz um apelo ao espírito de cada um, ao espírito eterno e ao momento que passa e traz a paz do Cristo, porque a paz do Cristo não é tranquilidade, não é ociosidade, não é, né, sombra e água fresca. A paz do Cristo é o testemunho de cabeça erguida, sem blasfemar, sem nos aceitando e entendendo a grandeza daquela missão, que é de sacrifício e de imolação. O Cristo disse que quem quisesse chegar a ele, pegasse a sua cruz e o seguisse. Ou seja, aqueles primeiros cristãos, quase todos tiveram um destino semelhante. E aqui, essa maneira, aí eu fico imaginando, quando ele fala em eletrizar, ou seja, havia ressonância na fala dele e no estado espiritual daquelas pessoas. Então, o João de Cleófas, ele não estava sozinho. Uma verdadeira pleiade de espíritos de luz envolvia aquelas criaturas, preparando-as para o momento supremo do sacrifício do testemunho, que seria necessário não porque precisassem ser elas punidas, mas era preciso acordar a humanidade para que aquilo ficasse registrado e chegasse a nós e às gerações futuras. E aqui ele vai dizendo, então, quando ele fala essa frase aqui ele já mexe com a nossa alma. E aí depois ele fala, o santo patriarca da Antioquia, a gente sabe que a igreja de Antioquia foi fundada por Pedro, né? E Barnabé, que depois Paulo é chamado, né? E fica durante um tempo ali atuando, e algumas daquelas pessoas, tem um outro também que também aparece lá, que tem aquela disputa, e aí nas reuniões eles foram avisados. Aí você fica imaginando esse João de Cleófas, ele vindo, sabendo que vinha para o martírio.
ele fala com segurança de quem sabe que, olha, estamos nos reunindo, provavelmente pela última vez, em nome do Cristo, para darmos esse testemunho para sedimentar as sementes do cristianismo. Então, ele vai e fala, os cristãos dessa... Aí a Verônica já falou, eu vos venho anunciar nossa breve entrada no reino de Jesus, em nome dos seus apóstolos bem-amados. Nossa breve entrada no reino. Ou seja, gente, esquece, ninguém vai voltar para casa. Olha só, se fôssemos nós, eu ia dizer, não, peraí, eu tenho que falar com os meus filhos, tenho que falar com meu marido. Né? Ninguém ia voltar para casa ali. Ninguém ia voltar para casa. Olha a firmeza. E aí depois ele vai dizer, sim, porque aqui onde todas as glórias divinas foram escarnecidas, aí a gente vê a tirania romana, né, as conquistas, a escravidão dos povos vencidos, enfim, tudo aquilo, os sacros, vê tudo. E humilhadas pela impenitência das criaturas, se hão de travar os primeiros grandes embates das forças do bem e do mal. É profético isso. Primeiro grande embate das forças do bem e do mal, preludiando o estabelecimento definitivo no mundo da divina e eterna mensagem do Evangelho do Senhor. Ele se referia a um futuro de milênios depois. Era uma ação que estava ali, queria ser realizada para que pudesse o cristianismo chegar aos milênios por vindouros, a nós. E aí ele vai dizer que nessa reunião lá da Antioquia, que se manifestaram as vozes do céu em línguas de fogo. Olha, gente, tem a grandeza dessa reunião. A voz direta, a gente vê que Paulo fala sobre esses fenômenos em Antioquia, da voz direta, dessas línguas de fogo, que eu imagino, né, que sejam as luzes que vêm, né, que se fazem presentes, como esse homem, esse apóstolo, é impregnado com essa certeza e vai resoluto como cordeiro para o sacrifício, porque ele sabe que ele vai dar o testemunho. Ele diz isso aí agora. Aí ele vai dizer, e o vosso servo aqui presente, quer dizer, ele foi escolhido para emissário dessas notícias confortadoras, porque as vozes celestes nos prometem o reino do Senhor em breves dias, breves, brevíssimos, né? Aí a Verônica leu o próximo, que diz assim: estamos em véspera dos mais atrozes testemunhos da nossa fé, pelos sofrimentos remissores, mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Então, acho que um dia nós talvez tenhamos essa convicção, essa força, essa resistência que hoje nos impressiona, mas é porque esses espíritos, eles já entravam em sintonia, eles sim, viu, Gracinha? Eles viviam para o espírito, eles viviam nessa comunhão com o Cristo e eram sustentados por ele. Então, eles não temiam mal algum. O máximo que podia acontecer era a perda do corpo, mas eles sabiam, acreditavam, eles ansiavam pelas promessas do Cristo, porque eles acreditavam mesmo. Olha, o que está valendo, tudo que a gente passar aqui, numa boa, porque o que a gente espera é esse encontro com as promessas do Cristo. Aí eu assim, quando eu li a locução dele vai continuar, e aí a gente vai ver a grandiosidade de cada parágrafo e a grandeza desse apóstolo, né? Do Cristo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Não? Sandrinha, você quer ler um pouco? Você está com livro ou você está sem livro? Não sei.
Estou sem livro, querida. Tá, Eu li na internet, aí eu não tenho como ler tá, e tá, assim. tranquilo, tranquilo. A gente prossegue aqui. Glorinha, quer ler um pouco? Leio. Eu, eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia à face deste mundo. E que pedia a ele, meus queridos, senão o perdão infinito do Pai para os algozes implacáveis que o atormentavam? Sim, não duvidemos das revelações do céu. Verdugos inflexíveis rondam nossos passos, e eu vos trago a mensagem do amor e da fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo. Roma batizará sua nova fé com o sangue dos justos e dos inocentes. Mas também importa considerar que o Cordeiro Imáculo de Deus Todo-Poderoso se imolou no madeiro infamante para resgatar os pecados e aviltamentos do mundo. Andaremos, talvez, nestas vias santuosas, como em novas ruas de uma Jerusalém apodrecida, cheia de desolação e de amargura. Clamam as vozes celestes que aqui seremos desprezados, humilhados, vilipendiados e vencidos. Mas a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio, nas claridades doces do seu reino inacessível ao sofrimento e à morte. Levaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Desculpe, lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Mas um dia, irmãos meus, toda esta Babilônia de inquietação e de pecado ruirá fragorosamente ao peso de suas misérias ignóbeis. Um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretensiosas mentiras dos seus altares. Tormentas dolorosas do extermínio e do tempo farão chover sobre este império poderoso as ruínas da pobreza e do mais triste esquecimento. Os circos da impiedade hão de desaparecer sob um punhado de cinzas. O Fórum e o Senado dos impenitentes hão de ser confundidos pela Suprema Justiça, e os guerreiros orgulhosos desta cidade pecadora rastejarão um dia, como vermes, pelas margens do mesmo Tibre que lhes carreia a iniquidade. Vamos parar aí, Parar, Glorinha? né? Eu acho bom. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ele nos fala que ele conviveu, não é? Ele ouviu, olha, eu tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia à face deste mundo. Então, ele esteve junto, né, de Jesus. Sim, Ele conheceu Jesus. Ele conheceu conheceu Jesus. Jesus, né? Ele viu, ele acompanhou, né, todo, né? E ele vai trazer aqui a mensagem, né, que, né, é importante, né, do perdão, né, que Jesus, até para os seus algozes, ele pediu, né, o perdão, né, mas ele vem mostrar, ele vem trazer uma mensagem que, ao mesmo tempo, é um pouco assim desoladora, né, porque prenuncia muito sofrimento, muito derramamento de sangue, né, dos cristãos, né, serão horas dolorosas, mas também vem mostrar que todo aquele império, aquele poder está com os dias contados, né? Ele fala, né, que um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretensiosas mentiras dos seus altares. E aí vai descrevendo, né?
e vai comparando também, né, a Roma, né, como uma Jerusalém apodrecida, cheia de desolação e amargura, né? Mas vai, né, mostrar que após tudo isso, né, os mártires, né, encontrarão o conforto, né, onde não serão mais alcançados, né, por esse sofrimento da carne, né, por essa dor, né? E promete aqui, né? Ele fala, olha, a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio, nas claridades doces do seu reino, inacessível ao sofrimento e à morte. Então, eu acho que é isso, né? Ele vem mostrar que todos esses que se sentem aflitos e desprezados, né? Eles serão devidamente consolados, né? E encontrarão, né, em Jesus a sua fortaleza, né? Mas podem falar aí vocês. Eu acho que quando ele fala que eu vos trago a mensagem do amor e da fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele o chama a essa resistência, a essa inteireza, ao não temor diante do que a gente mais teme. Imagina, a morte, eu acho que todos nós, por mais que a gente diga assim, eu estou pronto, eu acho que todos nós, na hora H, a gente vai dizer, não, pera um minutinho, que ainda tem que resolver umas questõezinhas, né? A gente não vai assim, não, estou pronto, como? Estou pronto, assim. E aí ele vai dizer desse amor e da fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando ele vai falar, cheio de desolações e amargura, clamam as vozes celestes que aqui, quer dizer, ele continua avisando, clamam as vozes celestes, ou seja, ele estava ouvindo, ele estava transmitindo a mensagem, né? Ele estava ali sendo um médium do Cristo, que seremos humilhados, vilipendiados e vencidos. Tudo isso os estava aguardando. A vitória suprema, mas a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio, nas claridades doces do seu reino inacessível ao sofrimento e à morte. Aí aqui a gente vai ver que é como se a missão dele fosse levantar o ânimo desses cristãos, que seriam os primeiros mártires ali, levantar o ânimo, a coragem, ele vai e se sacrifica junto, né? Para que possa ser levado a termo o brio, levantando o brio e esse espírito heróico desses cristãos que conhecem, que, digamos assim, têm que seguir os passos do mestre e que acreditam que aquilo será recompensado pela vida, a certeza de que uma outra vida os espera. E aí a gente vai ver que esse profetismo dele não se refere ao imediato, que, digamos assim, as pessoas que estivessem ali ouvindo e que continuassem vivendo, por exemplo, iam dizer: olha, mas o circo, quantas e quantas pessoas depois dessa leva foram para o circo? Quanto tempo ainda o circo continuou ali, naquelas funções degradantes e aviltantes, né? Mas ele se referia a um tempo que não era o tempo daquele momento, que a gente vai ver Roma sucumbindo, né, pela invasão, né, dos bárbaros, Roma destruída, esse poderio todo, digamos, esfacelado. Tudo isso a gente vai ver acontecendo num tempo que é remoto, mas que ele está ali profetizando. Assim como quando Jesus fala do templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra. E aí ele estava se referindo a um tempo que a geração daquele momento não conseguiria aceitar, né? Porque era algo assim
totalmente improvável, né? E aí ele vai falar desse fórum, né, que tanto Públio Lentulus se orgulha, desse Senado que era tão soberano, que tinha tanto poder e que seria dizimado, né, digamos assim, né? E aí ele vai, onde estarão os guerreiros orgulhosos dessa cidade pecadora, rastejarão um dia como vermes pelas margens do mesmo Tibre que lhes carreia a iniquidade. Gente, ele está se referindo às encarnações futuras, em que esses soberanos voltarão para essa Roma em condições extremamente assim degradantes, como escravos, como mendigos, como então ele está profetizando o retorno desses dominadores, dessas pessoas que estão no poder, numa condição, digamos, de reencarnação bem dolorosa, né? Tudo isso ele está anunciando. Alguém mais quer falar alguma coisa? Glorinha já falou, já falei. Só uma Alguém? pergunta. Mas essa prisão aí dessas pessoas que vão acontecer e vão ser levadas ao circo, não foi o primeiro sacrifício, não foi? Eu sou meio ruim de data, mas eu Não, eu acho que acho que não, já, né? eu acho que Já já tinham acontecia bem acontecido antes, né? outros, só que eles não eram tidos como cristãos, eles diziam que eram escravos. E esse também não vai ser colocado como um holocausto de cristãos, mas como escravos, né? Não, mas lá em Paulo Estevão, Paulo fala dos cristãos que já estavam sendo, antes de Sim, Paulo ir a Roma, trucidados. já fala que tinha cristãos lá em Roma sendo massacrados, né, no circo máximo, né? Já tinha os Até ali na época do incêndio também, por Nero, sim, né? já tinha cristãos lá sendo sacrificados lá, né? Mas a época do incêndio não é posterior a essa data aqui? Não, mas a época do incêndio é Nero, né? Sim, É, Nero está aqui, mas ainda não aconteceu o incêndio. Ah, sim, sim, É mas é posterior a nessa, essa data aqui agora. é para frente ainda, É não para sei. frente. isso, Perdi nas datas. é isso Eu sim. também me perdi nas datas, Eu Nero é mas eu achava que acho que é era para antes. frente. Não, Nero é depois. É? Não, Nero já está aqui, Não, o mas incêndio que o Nero. incêndio é depois. Depois, é. Aqui, Sêneca ainda está querendo consertar a imagem do Nero. Aí a gente vai ver que ele dá uma rasteira e, e não acontece nada daquilo que Acho que o ele. próprio Públio aqui vai narrar o final do livro, quando ele já está lá em Pompeia, desse incêndio que acontece lá em Roma, né? Ainda se É. passa aqui ainda. Bom, mas alguém mais gostaria de tecer algum comentário sobre esse discurso? Não? A gente ainda tem uns minutinhos. Quem é que gostaria de continuar lendo aqui esse... Quer ler um pouco, Lúcia? O Rose, não sei se pode ler. Posso ler sim, Pepito. Tá? Então, novos Jeremias hão de chorar sobre os mármores, a piedosa luz da noite. Os suntuosos palácios destas colinas soberbas e donosas cairão em penoso torvelinho de assombros, e sobre os seus monumentos de orgulho e de egoísmo e vaidade gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas. Felizes todos aqueles que chorarem agora, por amor ao Divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro, porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. Falava a voz suave e terrível do emissário da igreja de Antioquia, e suas palavras ressoavam no profundo silêncio das abóbadas ermas. Cerca de 200 de pessoas ali se encontravam, ouvindo-o atentamente. Quase todos os cristãos presentes choravam embevecidos. No íntimo das almas pairava uma exaltação suave e mística, fazendo-lhes sentir as doces emoções de todos aqueles apóstolos anônimos que tombaram nas arenas
ignominiosas dos circos, para cimentar com sangue e lágrima a edificação da nova fé. Depois das profecias singulares e dolorosas, que encheram todos os olhares de clarões indefiníveis de alegria interior, na antevisão do glorioso reino de Jesus, João foi consultado por numerosos confrades a respeito de vários assuntos de interesse geral para a marcha e desenvolvimento da nova doutrina, tal como acontecia nas primitivas assembleias do cristianismo nascente, e a todos atendia com as mais francas expressões de bondade fraterna. Interpelado por um dos presentes quanto ao motivo de sua alegria radiosa, quando as revelações do Espírito Santo anunciavam tão grandes provações e tantos padecimentos, o generoso emissário respondeu com sublimado otimismo: sim, meus amigos, não podemos esperar senão o sagrado cumprimento das profecias anunciadas. Mas devemos considerar com júbilo que, se Jesus permite aos ímpios a realização de monumentos maravilhosos, como os desta cidade suntuosa e apodrecida, que não reservará ele, na sua infinita misericórdia, aos homens bons e justos nas claridades do seu reino. Aquelas respostas consoladoras caíram na alma da numerosa assembleia como bálsamo dulcificante. Palavras de amor e saudações afetuosas eram trocadas entre todos, com as mais doces demonstrações de júbilo e fraternidade. Para aqui, Pepito, continua. Lívia e Ana tinham um clarão de alegria íntima a lhes brilhar nos olhos calmos. Pode parar, Lúcia, para comentar, senão não vai dar tempo. Pepita, eu pedia, por favor, que você comente. É tão assim, triste, sei lá. Eu acho melhor você comentar. Não, esse trecho aqui é tranquilo, mas eu achei muito importante quando ele diz uma coisa que a gente às vezes não para pensar. Primeiro, ele vai fazendo várias advertências. Aí, quando ele diz assim: felizes todos aqueles que chorarem agora por amor ao Divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro, porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. Então, ele está assim, deixando como claro, tácito, que, olha, estamos aqui nos preparando para o testemunho final. E aí, todos chorando, emocionados, embevecidos, no íntimo das almas pairava uma exaltação suave e mística, fazendo-lhes sentir as doces emoções de todos aqueles apóstolos anônimos que tombaram nas arenas ignominiosas dos circos para cimentar. Então, aquilo reforça aquilo que a Verônica já falou, dos sacrifícios anteriores, dá a entender que esses espíritos iluminados voltam para socorrer os irmãos nesse testemunho, né? Parece que isso acontece, e aí eles sentem intimamente uma alegria íntima, mesmo diante da perspectiva do martírio, mas eles sentem porque eles não colocam à frente os sacrifícios que os aguardam, mas sim as compensações que virão após esses sacrifícios. E eu acho que o que acontece com a gente é que, diante das dificuldades, a gente recua atemorizado e não luta na certeza de que, olha, se vencer essa provação, eu conseguirei mais resistência, mais, enfim, a gente terá outras compensações. Aí aqui ele vai dizer que em todos os olhares, né, havia clarões indefinidos de alegria interior na antevisão do glorioso reino de Deus.
E depois, eu acho legal quando ele vai dizer que, olha, se nessa cidade Jesus permite, quer dizer, as pessoas voltadas para suas práticas tão materialistas, para os seus feitos, às vezes desumanos, mas se assim, mesmo assim, Jesus permitia que aquela cidade fosse suntuosa e cheia de construções, né, imponentes, o que não reservaria a ele, na sua infinita misericórdia, aos homens bons e justos nas claridades do seu reino? E aí a gente não para pensar nisso. Olha, se ele permite toda essa opulência, toda essa riqueza a homens ímpios, a homens desumanos, o que ele não estará reservando àqueles que acolherem a sua mensagem, aqueles que optarem, né, pelo testemunho do sacrifício e da renúncia? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Temos agora só 8 minutos, né? Mas se alguém quiser falar alguma coisa, não? Então, vou pedir a Glorinha para cantar, para a gente, para fazer a prece. Eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em comum a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Oh, Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lamentos em teus servos fiéis. Fazer brilhar os teus lindos lamentos em teus servos fiéis.
nesse momento. Te agradecemos, Senhor, pela leitura dessas páginas tão preciosas, de testemunhos e de ensinamentos. Somos nós aqui, espíritos recalcitrantes, teimosos em nossa rebeldia, resistentes à tua mensagem até agora. Estamos, Senhor, hoje convencidos de que o mal nos faz mal e que só encontraremos roteiro para a felicidade ao assimilarmos os teus ensinamentos, ao interiorizarmos o teu evangelho de luz. Por isso te rogamos, Senhor, ajuda-nos a dissipar as sombras que ainda trazemos no coração. Ajuda-nos a buscar-te na certeza de que és realmente caminho para a vida eterna. Ampara-nos, Senhor, para que não nos deixemos amolecer, amolentar pelas nossas fraquezas. Fortalece a nossa vontade para que desejemos e trabalhemos para sermos melhores. Te pedimos, Senhor, que abençoes não apenas a nós, aos nossos lares, mas que abençoes a todos os companheiros que são trazidos para participar desses momentos. Abençoa, Mestre querido, a todos esses irmãozinhos. Como nós, caminheiros, ainda perdidos, ainda buscando-te, Senhor, de maneira insegura. Ampara-os, Senhor, fortalece-os, como nós também. E ampara, Mestre querido, cada lar aqui conectado, cada coração voltado para esse momento de prece. Toca-nos, Senhor, a alma, para que o nosso olhar possa brilhar ao clarão da tua luz. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Babi, fecha aí, você que colocou para